A gente recebe agora, aqui no CNN 360, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil. Deputado, muito obrigada pela presença aqui na CNN e já começo te perguntando, com as últimas decisões do STF sobre essas emendas, quais articulações o Congresso tem feito para não perder o controle de parte do orçamento? Boa tarde. Primeiro, quem faz a lei é o parlamento. E na lei, que inclusive eu fui o relator, está muito explícito lá o controle por parte do Tribunal de Contas da União, a possibilidade desse controle ser feito em parceria delegada com os tribunais de contas dos estados e do município, está no texto da própria lei orçamentária. Então, nós não nos omitimos com relação à busca do acompanhamento pelos órgãos de controle. Quem faz o acompanhamento são os tribunais de contas e a CGU. Então, nós preservamos a transparência do orçamento. Segundo, a aplicação, a efetivação da emenda cabe à parceria com os estados. Eu, por exemplo, no caso do deputado, me precavi em todas as emendas que eu encaminhei, pedi ao prefeito para que mandasse o ofício dizendo qual era o objeto de cada emenda que eu ia destinar o meu recurso, para que depois eu possa cobrar e possa, inclusive, mostrar para os eleitores e para a população em geral, a sociedade, o destino daquela minha emenda. Então, eu acho que a gente precisa evoluir. Simplesmente suspender a execução orçamentária não é remédio, porque você vai criar, inclusive, um desconforto institucional. A autonomia do parlamento precisa ser preservada e cabe à justiça fiscalizar a execução da lei. Ponto. Segundo, eu acho que a gente precisa de melhorar o diálogo, porque, inclusive, como fui relator, me predisponho a fazer, ir ao Supremo, ir ao ministro Flávio Dino, mostrar que nós tivemos toda a preocupação, todo o cuidado de preservar a transparência na legislação. Mas você acha que está suficientemente transparente do jeito que está hoje, deputado? Eu acho que se cobrar do parlamentar a indicação e ele disser, como eu fiz, para onde foi e qual é o destino e o objeto para cada emenda, você vai ter essa informação. E a outra coisa também que é importante saber é o seguinte, que a gente pode evoluir, pode. Eu acho, inclusive, que a gente tem que evoluir no futuro para as emendas de bancada partidária, que é o modelo, inclusive, alemão, em que fica responsável não só o parlamento, como também a bancada através do líder e o próprio partido. Na medida que com isso você fortalece o partido, você fortalece a atuação do parlamentar e você dá mais transparência à execução orçamentária. E diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje, eu acho que tudo que a gente não precisa é de conflito. Eu acho que a gente precisa harmonizar. E em todos os momentos o parlamento esteve harmônico com o Executivo e teve à disposição do Judiciário. O senhor acha que ainda há essa harmonia dos outros dois poderes, do Executivo e principalmente do Judiciário? Ainda há uma disposição ao diálogo, ao esclarecimento para que se chegue a uma solução pactuada? O diálogo não pode acabar nunca entre entes públicos. Nós somos uns eleitos pelo povo e outros delegados à função de fiscalizar a execução. Então, eu acho que o que a gente precisa ter, na democracia, a essência da democracia é o diálogo. Então, sempre estamos dispostos, toda vez que nós fomos chamados, nós nos disponibilizamos e eu tenho, inclusive, a convicção muito clara que foi feito dentro daquilo que poderia ter sido melhor naquele momento. Eu tentei fazer esse debate sobre as emendas de bancada partidária no ano passado, não tive tempo, porque como o orçamento foi muito apressado ali no final do ano, e o próprio colégio de líderes e os líderes não entenderam que a emenda de bancada partidária fortalece as bancadas, fortalece o líder, a gente poderia, inclusive, ter avançado nesse campo. Agora, esse ano, a gente já tem um tempo maior. E acredito eu que agora, quando abrir o prazo das emendas para ele de 2025, nós vamos ter condições de apresentá-las e ter um debate mais profundo com relação a isso. E, ao mesmo tempo, dar mais transparência ao orçamento. Onde tem dinheiro público, tem que ter transparência.
Deputado, deixa eu aproveitar, o senhor mencionou a questão de tempo e questões de orçamento e assunto que o senhor também está bastante por dentro. A gente trouxe a informação aqui na terça-feira sobre um projeto que está sob sua relatoria, o projeto dos devedores contumazes, aquelas empresas que de má fé, deliberadamente e sistematicamente deixam de pagar os seus impostos à Receita Federal. Queria que o senhor trouxesse para a gente como está este diálogo da sua parte com integrantes do Ministério da Fazenda, com a Receita Federal e se vai dar mesmo para votar esse projeto no esforço concentrado durante o período eleitoral no mês de setembro ou se o senhor acha que dá até para acelerar esse cronograma? Eu acho que, primeiro, está aí, você anteriormente estava falando do corte de 15 bilhões do orçamento. Então, o Brasil tem uma luta permanente para ter um ajuste fiscal. Isso vem desde o tempo da Primeira República. Então, se a gente quer ter um ajuste fiscal, por que a gente não tem um orçamento 100% impositivo? Na hora que tivermos um orçamento 100% positivo, a gente vai diminuir as bombas fiscais, a gente vai estar dentro do exercício do ano fiscal preocupado com o orçamento do ano posterior, do ano que vem, e ao mesmo tempo a gente vai ter um orçamento mais enxuto. E se tiver um problema de superávit, sobrar dinheiro, o Congresso pode reunir e definir para onde vai o dinheiro que sobrou. Se tiver o problema do déficit, o Congresso também, como é feito nos Estados Unidos, nos países da Europa, né, nos países mais avançados, a economia mais avançada do mundo, o Congresso reúne e vê como subsidia, né, suprime essa deficiência desse déficit, né, dessa conta que não fecha. Então, se você tem onde buscar o dinheiro, por que a gente não vai buscar na evasão fiscal e na sonegação? Sonegação é crime quando é feita de forma deliberada. E nós temos hoje um crime organizado que constitui empresas, na grande maioria delas por laranjas, que tem vida curta, que sabe-se onde está, sabe o que está fazendo e tem um volume muito grande de recursos sonegados. Isso é crime contra a sociedade. Por quê? Primeiro, porque pelo princípio da arrecadação, quanto mais paga, menos se paga individualmente. Segundo, não se transfere das pessoas jurídicas para as pessoas físicas que já estão muito sacrificadas com a cobrança de impostos. O princípio para a gente votar a reforma tributária foi para baixar a carga total de impostos, para diminuir um pouco o peso que a gente carrega nas costas de pagar tanto imposto, principalmente as pessoas físicas. Então as empresas precisam pagar. E aí precisa ter uma criminalização, uma tipificação criminal para dar agilidade à Receita Federal de cobrá-los. Hoje de manhã mesmo eu tive uma reunião com o secretário da Receita Federal, Barreirinhas, com um grupo de empresários aqui em Brasília, aqui em São Paulo, exatamente discutindo esse tema. Né? É um tema que os empresariados de bem, né, aqueles que pagam os seus impostos, as empresas corretas, inclusive muitas empresas multinacionais, foram embora do Brasil, pararam de investir no Brasil, por quê? Porque não tem capacidade de competir com aquelas que usam da sonegação, do enriquecimento ilícito, como forma, inclusive, de atitude, né, diante do fisco, diante da cobrança de impostos. Então, eu acho que a gente precisa evoluir nessa pauta. A pressão da sociedade e a compreensão da sociedade tem crescido muito com relação a impostos. Desde quando a gente fez aquela lei, que você acompanhou, que reduziu os impostos da gasolina, da energia, que foi uma lei de minha autoria, que a população está mais consciente que quem paga a conta no final é a população mais pobre, são os trabalhadores, né, são os profissionais de classe média, são as famílias. Então está todo mundo discutindo mais imposto, todo mundo quer baixar os impostos. Agora, para baixar os impostos, também temos que trabalhar contra a sonegação, principalmente dos maus devedores. E esses que usam isso como instrumento de enriquecimento ilícito precisam ser penalizados criminalmente. E diante disso a gente pode, inclusive, buscar o apoio dos estados e municípios na tipificação criminal, porque também vai aumentar a arrecadação dos entes federados. Então não vai ficar só a conta para a União. Você vai engordar a arrecadação federal dos estados e municípios sem aumentar impostos, sem aumentar a tributação, que ninguém aguenta mais pagar mais imposto. Deputado, muito importante esse projeto, né, do devedor contumaz. E agora, para encerrar, que eu sei que sua agenda está bem corrida, bem brevemente, deputado, olha, o mandato de presidente da Câmara de Arthur Lira termina, né, nesse ano, enfim, tem a eleição em fevereiro. O senhor que é do União Brasil, conta pra gente, na sua avaliação, o deputado Elmar Nascimento, do seu partido, seria um bom presidente da Câmara? Sem sombra de dúvida, é o candidato mais forte hoje, né? É um líder, já vem há algum tempo liderando a nossa bancada,
tem uma experiência, inclusive, no Legislativo Estadual na Bahia, né, e está se preparando exatamente para esse momento. E vai ser escolhido pelo Lira? Aí quem tem que responder é o Lira, não sou eu. Mas o senhor sabe, conta pra gente o que o senhor sabe. Eu acho que está bem encaminhado o projeto da candidatura do Elmar, né? É lógico que é natural e é democrático que outros parlamentares possam colocar seu nome à disposição. Aliás, é a única disputa que pode ser candidato avulso, não precisa ser candidato indicado por partido, qualquer pessoa pode se candidatar a presidente da Câmara, desde que seja deputado federal, é lógico, no mandato. E acho que esse debate está se iniciando e Arthur contribuiu muito para fortalecer a autonomia do Poder Legislativo. Nós temos hoje uma Câmara reformista, nós temos uma Câmara que encara e vota as pautas que o Brasil precisa votar, então nós não estamos numa Câmara acovardada, nem subserviente, nem ao Poder Executivo e nem ao Poder Judiciário, e temos nessa altivez que garantir essa conquista. Então é necessário que tenhamos um presidente com esse compromisso. Nós não podemos ter lá um presidente fraco ou um presidente que vá para lá para ser subserviente aos outros poderes. Eu acho que isso a Câmara não vai aceitar e esse é um debate que ainda vai transcorrer. Arthur ainda é presidente até 31 de janeiro do ano que vem. É isso, e claro que sempre que ele puder vir falar conosco, a gente vai chamar o presidente da Câmara, mas principalmente o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, sempre muito gentil em nos atender aqui na CNN. Hoje, com prazer de poder recebê-lo aqui no nosso estúdio. Deputado, muito obrigado pela entrevista, um bom fim de semana. Obrigado, boa tarde.